Bem-vindo ao meu canal Azure Explorer. Aqui é Fábio Júnior e hoje nós vamos falar sobre Azure Custom RBAC. O laboratório de hoje a gente vai fazer a configuração de um Azure RBAC no formato JSON, esse que está na tela aqui, e a gente vai aplicar ele a uma virtual machine para a gente ver como que funciona uma RBAC customizada. Mas para começar, vamos primeiro a gente dar uma breve overview sobre o que é o RBAC. Quando você implementa, faz o deploy de recursos do Azure, você vai precisar de algum momento de que algum outro usuário possa ter acesso a esse recurso, como por exemplo uma virtual machine. E você dá esse permissionamento no Azure para essa virtual machine através do RBAC, da role RBAC, certo? Então, ou seja, o RBAC é igual tá falando ali, ele é quem gerencia, quem tem acesso aos recursos do Azure. É através dele que você faz o permissionamento do usuário ou grupos de usuário nos recursos do Azure, certo? Então, ou seja, alguns exemplos que você pode fazer com o RBAC do Azure. Permitir que o usuário gerencie máquinas virtuais em uma assinatura, ou outro usuário gerencia outras redes virtuais, outras subnets, né? Você pode permitir que um usuário gerencie todos os recursos em um resource group, como virtual machines, VNets, subnets, storage account, certo? Você pode permitir que um aplicativo também, né, uma identidade gerenciada, acesse todos os recursos de um grupo de recursos, certo? Isso aqui a gente está resumindo para a gente poder chegar na nossa configuração customizada, beleza? Então, aqui a gente tem, né, o Azure RBAC. Ele é consistido de 3 elementos: entidade de segurança, definição de função e escopo. A entidade de segurança, né, deixa eu pegar minha caneta aqui para a gente poder ter uma didática. A entidade de segurança que a gente tem, né, um usuário, a gente tem grupo, service principal, né, e uma identidade gerenciada. Aqui você pode ter também como identidade gerenciada, VM, por exemplo, uma identidade gerenciada, tá? Você pode tornar a VM uma identidade gerenciada. E aqui a gente também tem as role definition, né? Quando você cria um recurso, uma VM, por exemplo, lá no Azure, você pode atribuir uma role RBAC para um usuário, para ele poder fazer a administração dessa VM. Então, para você não dar permissão total, por exemplo, você vai lá e dá uma de contributor para ela, para esse usuário, certo? Você tem diversas outras custom RBAC, né, que a gente tem aqui, desculpa, custom não, built-in, né? Então a gente tem aqui backup operator, security reader, a gente tem o reader, a gente tem a permissão maior que tem, que é a owner, né? Então, você pode determinar qual permissionamento que você pode atribuir para esse usuário, certo? E o que eu tenho dentro de uma role definition, certo? Aqui no formato JSON, então, por exemplo, quando você dá um contributor, que é o nosso caso aqui, ó, que ele deu um contributor para esse usuário, ou seja, actions, ele pode fazer tudo. E not actions é o que ele não pode fazer. Ele citou aqui, ó, o authorization delete, authorization write e authorization elevate access action. Ou seja, ele pode fazer tudo menos elevar permissão de privilégios para outros usuários. Beleza? O data action, isso aqui é muito usado em blob, né, pessoal? Por exemplo, aonde você vai determinar que ele pode ter acesso ao dado do blob, certo? E o not data actions é o que ele não deve fazer naquele acesso ao dado do blob, beleza? E eu também tenho assignable scopes. Assignable scopes é justamente isso aqui, é aonde você vai determinar que essa função de RBAC vai ser aplicada. Você pode aplicar ela a nível de management group, você pode aplicar ela a nível de subscription, a nível de resource group e a nível de research. Então é isso, pessoal. E agora a gente vai seguir para o nosso laboratório.
Então, pessoal, já estamos aqui agora no portal do Azure. Eu vou mostrar para vocês que eu criei um ambiente que somente para o nosso exemplo, que é esse Resource Group Azure Explorer. Dentro desse Resource Group eu criei só uma virtual machine, que ela chama VM01, e aqui também foi criado os recursos dessa VM, né? O IP, NSG, VNet e o disco da VM, certo? E aqui eu vou fazer rapidamente como é que a gente faz uma implementação de uma role, uma role, né? Uma RBAC da forma mais simples. Então eu entro aqui dentro de Access Control AIM, eu estou a nível de Resource Group, tá? Então você pode aqui em checar seu acesso, qual nível de configuração que você tem lá dentro. Como eu estou com minha conta de Global Admin, ela é owner da subscription, né? Então eu tenho acesso owner de todos os recursos aqui dentro, certo? Você pode checar o acesso também de algum usuário, uma identidade gerenciada, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o user 10, né? Aqui no user 10, ele não tem nada, ó. Role assignments, deny, classic, tá tudo zerado, certo? E como é que a gente faz para poder atribuir uma role da forma mais simples? Então você vem aqui em Add Role Assignment. Você procura aqui, por exemplo, Virtual Machine. Eu vou colocar aqui Virtual Machine Contributor. Eu lhe pesquiso aqui o usuário. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um user 10. Eu dou um select. E vou dar um review plus assign. E está adicionando. Já adicionou, certo? Eu venho aqui em Role Assignments. A gente pode ver agora que o user 10 ele tem a permissão, né, a role Virtual Machine Contributor this resource, ou seja, nesse resource group. Então, se ele tem nesse resource group, a máquina virtual está dentro do resource group, ela também recebe por herança essa role, tá? Essa aqui é a forma mais simples de realizar uma configuração de RBAC. Agora, pessoal, eu vou voltar aqui para o laboratório e a gente vai fazer uma Custom RBAC. Eu posso aqui vir a nível de Resource Group, por exemplo. Vou até ser mais longe, eu vou vir a nível de Management Group, tá? Management Group. Você pode escolher Management Group, você pode escolher Subscription, Resource Group, você pode escolher onde você quer criar a sua Custom RBAC. Como eu vou vir aqui a nível de Management Group, eu vou escolher aqui, por exemplo, RD, certo? Aí eu venho aqui em Access Control AIM, eu venho aqui em Add Custom Role. É aqui que começa a nossa configuração. E aqui vou dar um Custom Role Name, eu vou pôr aqui de Virtual Machine Stop Start. Vou pôr aqui em formato clone. Eu vou explicar os 3 passos aqui, tá? Eu vou deixar ela aqui. Eu vou fazer o formato, você pode fazer no formato clone, que eu vou explicar para vocês, mas a gente já chega em formato JSON. Você seleciona uma, por exemplo, eu quero uma contributo. Ou seja, você vai pegar uma role já existente, no caso essa contributo, e você vai personalizar ela a seu critério, entendeu? Então, por exemplo, aqui está a Next. Aqui, olha, o que é uma contributor pode fazer, tá? Tem todos as permissões aqui atribuídas, você pode deletar se você quiser, você pode acrescentar aqui em Add Permissions, tá? Você pode acrescentar você seleciona o provider que você quer, por exemplo, Microsoft.compute, aqui. Deixa eu pôr Microsoft Compute, que ele vai achar melhor. E aí aqui é o Microsoft Compute, aí você adiciona as actions que você quer, beleza? Aí você vem aqui Assignable Scopes, aqui eu comecei aqui foi dentro de PRD, né? Posso acrescentar mais scopes? Pode. Você vem aqui, dá um Add,
Como eu já acrescentei um Management Group, ele deixa só um. Eu posso acrescentar mais scopes? Posso. É só você vir aqui e selecionar o seu escopo, beleza? Aí você dá um Select. Eu não vou alterar nada aqui. Eu vou dar um Next. Aqui ele tem um formato JSON, certo? Você pode copiar isso aqui e personalizar a nível de JSON também. E depois você dá um Review e Create, certo? Aí ela já vai começar a aparecer para você lá no Management Group PRD para você dar o permissionamento. Eu não vou adicioná-la aqui porque a gente vai fazer uma custom. A nossa proposta aqui é o custom. Eu vou ensinar aqui agora como é que faz a Start from Scratch, ou seja, a partir do zero. Eu vou deixar o mesmo nome, só vou colocar aqui que ela vai ser vou pôr aqui from zero, ou seja, como se fosse from scratch, from zero. Vou dar um next. E aqui, quando eu estou criando uma do zero, eu venho aqui e Add Permissions. Em Add Permissions, você vai ter que realmente escolher o provider. Então, você escolhe aqui, por exemplo, Microsoft Compute, entendeu? Aí você seleciona o provider, Microsoft Compute. Cadê ele aqui? Microsoft Compute. Aqui ele. Microsoft Compute. E aí você seleciona as actions desse provider. Por exemplo, aqui você pode selecionar Microsoft Read. Ela tem que ter o Read, porque o usuário precisa de chegar nessa máquina, né? Ela pode ter aqui o Start Virtual Machine. Ela pode ter o Deallocated Virtual Machine. E já tá bom, por exemplo. Quero que ele tenha essas três ações. O Start Virtual Machine e o Deallocate Virtual Machine e o Read, somente isso. Aí você dá um Next. Você já está atribuído aqui ao escopo de Management Group PRD. Você pode pegar esse JSON aqui, certo? E copiar e salvar esse JSON para você criar novos custom RBACs futuros. Pode ser em outra subscription, você implementá-la em outro ambiente, tá bom? Você deixar ela guardada para você. E você dá o Review plus Create e cria essa custom RBAC também, tá? Essa aqui é no formato from Scratch. Agora eu também tenho o formato Start from JSON. No formato Start from JSON, eu tenho aqui com vocês um já que eu criei a partir do zero. O que ele faz, tá? A role name dele já está aqui, que é Virtual Machine Start and Stop. A description dessa role, Start, Stop de VM. Assignable Scopes, ela está aqui como Management Groups HML. Eu vou até alterar isso aqui para PRD, porque eu criei dentro de PRD. Vou até salvar ela, tá? E aqui as minhas actions, ou seja, as permissions, as actions. Esse aqui é o nosso provider, Microsoft.compute, Virtual Machines, ou seja, ele tem que ler, ele tem que chegar aqui, tem que ter o read para o usuário chegar dentro do portal do Azure e visualizar as máquinas virtuais. Então tem que ter seu read. Tem o Start Action, o Restart Action e o Deallocate Action, certo? O Deallocate é quando ele dá o stop e desaloca essa máquina virtual. Porque eu tenho a opção só de stop, mas a que eu quero é a de Deallocate. Então, Not Actions eu não coloquei nada, Data Actions também nada, e Not Data Actions também nada. Então, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai importar esse arquivo JSON. Então, eu venho aqui, então, Machine JSON, já selecionei ele. O que ele faz? Tá vendo que ele já muda automaticamente o nome? Tá? Então eu vou copiar aqui, vou colocar aqui embaixo. Dou Next. As permissions já vêm todas atribuídas. Read, Start Action, Restart e Deallocate. Aqui o Management Group eu alterei lá no arquivo, ele já pegou o Management Group correto, PRD. Eu vou dar um Next. Aqui está nosso arquivo JSON, tá? Que é o mesmo que eu mostrei para vocês. Eu vou dar um Next e vou dar um Create. Ou seja, eu estou criando essa custom role. Pronto, está criada,
Se eu vier aqui, ó, em PRD, em Role Assignments agora, ou se eu vier aqui em Roles, se eu digitar aqui Virtual Machines, acho que Virtual Machine, deixa eu dar um Enter aqui, vou dar um refresh na tela primeiro, Virtual Machine, deixa eu dar um refresh nessa tela, PRD, Roles, Virtual Machine. Agora apareceu. A gente pode ver aqui, ó, uma Custom Role. Aqui ela, a nossa que a gente acabou de criar, ó. Virtual Machine Start Stop. Tá vendo? É uma Custom Role. Beleza? Ela não está atribuída para ninguém, mas eu vou atribuir agora para um usuário. Eu vou adicionar. Agora eu vou em Add Role Assignment. Eu vou selecionar o role que a gente criou, Virtual Machine. Virtual Machine Start Stop. Dou Next. Vou selecionar o usuário. Vou selecionar outro usuário, porque o meu user 10 já foi utilizado. Select. Dou Next. Dou um Review plus Assign. Pronto. Vamos lá na nossa VM, Virtual Machine. Porque ela está dentro do nosso Resource Group, né? Que a gente aplicou. Management Group, na verdade. Então ela vai herdar. Vem aqui em Access Control AIM. Role Assignments. Aqui o nosso user 11, certo? Com a nossa Custom Role aplicada, Virtual Machine Start Stop, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai validar o que o nosso usuário consegue fazer. Então eu vou vir aqui no portal do Azure. Vou logar com o meu user 11. Vamos para aquela senha gigantesca. Pronto. Olha para você ver, né? Eu consigo ver Resource Group? Eu não consigo ver Resource Group. Eu consigo ver as Virtual Machines? Consigo, tá vendo? Consigo ver todas. Eu consigo vir na VM01 e dar um stop. Olha para você ver. O botão de excluir até aparece. Mas eu consigo dar um parar aqui, ó. Né? Vamos dar um parar nela. Interromper. A máquina foi estopada com êxito. A gente consegue ver aqui que ela foi desalocada, certo? Então a gente conseguiu concluir que o nosso permissionamento da Custom RBAC está funcionando, certo? Eu consigo excluir essa virtual machine? Não tinha isso na nossa Custom RBAC. Vamos tentar excluir essa máquina? Eu vou dar aqui, clicar em excluir. Olha, ele já apresentou um erro de cara aqui, ó, que eu não consigo excluir. Por quê? Não tinha essa linha de código no nosso Custom RBAC, certo? Então eu não consigo excluir uma virtual machine, beleza? Eu consigo ligar outras virtual machines? Consigo. Por quê? Porque eu apliquei a nível de Management Group. E essa VM aqui, ela está dentro desse Management Group que foi aplicado. Bom, consegui mostrar para vocês hoje, né? Como que a gente aplica essa Custom RBAC. E quero também apresentar para vocês, né? Para vocês acessarem meu GitHub. Meu GitHub tem esse código da Custom RBAC lá dentro. Vocês podem fazer o download e realizar o teste no laboratório de vocês, tá? Acessem também o meu site. Lá tem os ótimos conteúdos para vocês poderem conhecer, tá? E espero que tenha gostado do vídeo. Curta o canal, se inscreva e muito obrigado.